Olá, meus amores, boa tarde, que tenhamos uma semana iluminada, abençoada. Só temos que agradecer a Deus por mais uma linda semana, por cada família, por cada um de vocês, pela dedicação, pela participação. Sei o quanto é difícil, mas a gente chega lá. E já está chegando aí dezembro, né? Vem as avaliações no início de dezembro, recuperação quem for fazer. Então, estude para você não ficar em nenhuma recuperação. Então, hoje na aula de língua portuguesa vamos ver um pouquinho sobre, vamos rever, né? Porque esses conteúdos a gente já vem vendo aí desde o início do ano, então é só uma complementação. Então tem aí sujeito, verbo e complemento na página 58, polissemia 59, formação de palavras, prefixo e sufixo 65, palavras compostas 66, gênero textual, que é anúncio e campanha de conscientização, página 70. A gente viu aí na aula passada que os anúncios de campanhas de conscientização utilizam como recurso básico texto escrito e imagem, a fim de convencer o público-alvo a praticar ações que contribuam para uma melhor qualidade de vida. Em alguns anúncios, o apelo da imagem pode dispensar as palavras. Em outros, palavras transmitem o maior parte e significado da mensagem. Nós vimos aí, leia para uma criança, né? Leio para uma criança, foi esse anúncio que teve aqui. E nós vimos também este outro, leia para uma criança. Ele tem mais imagens, mas a imagem com apenas uma frase, ela já diz tudo isso daí, certo? Já essa outra tem mais palavras, mas o foco é o desenho e eu leio para uma criança. Está tendo o quê? Conscientizando as pessoas a lerem mais para as crianças, a ajudarem, porque quanto mais a gente lê em casa, mais a gente consegue ter uma visão melhor do mundo, das coisas. Vimos já que polissemia consiste em uma palavra apresentar vários significados. Um exemplo, quando eu digo graça. Graça pode ser sua graça, seu nome. Graça pode ser o nome de uma pessoa. Graça pode ser a beleza, a elegância de uma pessoa. E graça pode ser um benefício que a pessoa recebeu, de graça. Eu recebi de graça esta árvore de Natal em casa. Então, assim, eu recebi aquelas coleções do Itaú de graça. Então, polissemia são palavras aí que têm vários significados, dependendo do contexto que esteja usando. E vamos ver um pouquinho sobre... Deixa eu voltar aqui no livro, que é um vai e vem. Tem hora que a gente até se perde nas páginas. Abram aí na página. Sim, vimos aquele anúncio da sacola, né? Utilizar sacolas reutilizáveis para diminuir a poluição do meio ambiente. Ai, um pelinho. E vamos agora para oração, sujeito, verbo e complemento, lá na página 58. Vamos lá para as frases? Aí eu tenho a frase. Eu leio para uma criança. Quem é o sujeito aí da oração? Quem é o sujeito? Eu. Eu é o sujeito da oração. Quem é o verbo da oração? Leio. Leio é um verbo. Quem é o complemento dessa oração? Para crianças. Então, para crianças é o complemento dessa frase. Sujeito, eu, sujeito simples. Leio, verbo, complemento para as crianças. Histórias ensinam novas palavras. Quem é o sujeito? Quem é que ensina? Eu vou sempre pro verbo. Ensina é o verbo. Quem é que ensina? História, né? O que é que está ensinando? Quem ensina histórias é o meu sujeito. E o meu complemento. E o meu complemento será novas palavras. Porque estou aí complementando a oração. Quando eu digo eu leio para uma criança, identifiquei o verbo leio. Quem lê? Quem lê?
Faço sempre uma pergunta para ele. Quem lê? Eu. Para quem? Para quem? Para quê? Para quem lê? Então, para quem? Para as crianças. Então, no momento aqui, eu identifico o verbo, o sujeito da oração e identifico quem é o complemento verbal aí da oração. As crianças imaginam um mundo melhor. Quem é o verbo da oração? Imaginam. Achei o verbo. Quem é que imaginam? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. Quem é o núcleo da oração? Crianças. Só crianças é o núcleo, certo? O sujeito, as crianças. Elas imaginam o quê? Um mundo melhor. Então, um mundo melhor é o complemento verbal, é o complemento da frase. Então, as crianças imaginam melhor. Sobre o que está declarando aí essa frase? Sobre quem? As crianças. Lá na página 58, tá? Qual é o sujeito da oração? As crianças. Quem é o núcleo do sujeito? Crianças. Quem é o complemento do verbo? Um mundo melhor. Então, as crianças imaginam um mundo melhor. Se eu colocasse aí na frase, por exemplo, Carlos e Paulo compraram os livros. Quem é o verbo? Compraram. Já achei o meu verbo. Quem foi que comprou algo? Quem foi? Carlos e Paulo. Então, eles são meu sujeito. Quem é o núcleo? Núcleo é Paulo e núcleo é Carlos. Eles dois são o núcleo. Quem é o complemento verbal? Carlos e Paulo compraram o quê? Os livros. Então, os livros é o complemento verbal. É o que está complementando a oração, complementando a frase. Já aí na página 59 fala sobre polissemia, que polissemia, característica da palavra assumir vários significados, muitos significados. Como eu dei o exemplo logo no início de quem? De graça. Graça pode ser eu comprei algo de graça, sem pagar nada, o nome da pessoa é Graça, né? E graça pode ser uma pessoa muito gentil, muito educada, ela é graça, ela é gentil. Aí na página 59 diz assim: leia este verbete. Verbete é aquele pedacinho que tiramos do dicionário. Ligação, ato ou efeito de ligar-se, ligamento, ligadura, relação, vinculação ou amizade. Letra A. Na frase, histórias fortalecem a ligação entre adulto e a criança. Qual é o significado da palavra ligação? Ligação aí está dizendo que é um ato ou um efeito de ligar, é um ligamento, é uma ligadura, é uma relação ou é a amizade. Na frase, histórias fortalecem a ligação entre adulto e criança. Fortalecem aí. Histórias fortalecem a ligação. No momento que aparece a palavra ligação, ele está dizendo aí que é um afeto, que é uma amizade ou que é uma relação. B. Escreva uma frase em que a palavra ligação tem um significado do verbete, que seja algo de ligar. Eu fiz uma ligação no fio elétrico, né? Fiz uma ligação da instalação elétrica de casa. Fiz a ligação hidráulica. Então, você vai construir agora uma frase usando aí o sentido de ligação, de ligar. Você ligou algo. 2. Relaciona as frases ao significado da palavra vaso. 1. Letra A. As rosas enfeitaram o vaso. B. No banheiro, a faxineira lavou o vaso. C. Graça está com os vasos sanguíneos dilatados. Tem 3 tipos aí de vaso significado. Você vai observar as 3 frases que tem aí embaixo e vai dizer qual delas é A, B ou C, que faz aí a ligação dessas palavras. E lá na página, lá na página
Na página 58, você vai ler as frases e você vai dizer quem é o sujeito, quem é o verbo e quem é o complemento verbal de cada uma dessas orações, tá certo? E agora vamos lá para a página 65 e vamos ver aí prefixo e sufixo. Prefixo, uma palavra que vem pré, que vem antes da palavra que você vai ter. Sufixo é a palavra que vai vir depois, é igualzinho antecessor e sucessor. Lá na página 65, tem aí. Lembre sempre de usar a sacola reutilizável. Reutilizável. Lembre sempre de usar a sacola reutilizável. Então, qual é a palavra aí que indica utilizar? Então, utilizar, né, é a palavra certa. Utilizar. Quem é que está vindo antes dela aí? Quem é que está vindo aí no prefixo? Quem é que está vindo? Ré. Então, ré é o prefixo. A palavra está complementando aqui a outra palavra. E vel é o sufixo. É a palavra que vem depois, certo? Por exemplo, eu tenho a palavra aí, inimigo. Inimigo. Eu tenho a palavra aí, inimigo, certo? Só que a palavra inimigo, o seu radical é quem? Amigo. Amigo. Quem é que vem antes? É prefixo ou sufixo? Então, ini é prefixo. Então, essa palavra aqui, ela tem um prefixo. Quando eu digo a palavra feliz, eu sou feliz. Então, radical aqui é a palavra feliz. Mas no momento que eu digo que eu sou infeliz, então esse aqui já é um prefixo, certo? E se eu disser infelizmente, no momento que eu usar mente, eu já estou usando um acréscimo, que é chamado de sufixo. Radical é a palavra, que nós podemos formar outra através dela. Prefixo vai ser o que vai vir antes dela, vai ser um complemento da palavra antes. E sufixo é o que vai vir depois. Lá no número 1 da página 65 diz assim: releia aí. Lembre sempre de usar uma sacola reutilizável. Qual é o significado de reutilizável? Significa o quê? Reutilizável. Quer dizer o que essa palavra? 2. Assinale as palavras que têm prefixo. Você vai marcar aí um X, certo? Em todas as palavras que ela vier com prefixo. Inimigo, vem um prefixo, marquei. 3. Assinale todas as palavras que vêm aí com sufixo. É o que vem depois. Quando eu digo cadeira, eu estou usando radical cadeira. Mas no momento que eu digo assim, cadeirinha, quem é o sufixo? Rinha, não é? Então, o sufixo aí vai ser inha, porque o término radical de cadeira, cadeira, é a palavra. Mas no momento que eu escrevo cadeirinha, ó, então o radical é esse, e inha vai ser o meu sufixo. É a palavra que vem depois, certo? Marque aí as palavras. Lá na página 66, são palavras compostas, que a gente viu que o substantivo ele está dividido em próprio, comum, simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto, né? O gênero, masculino, feminino, o grau, aumentativo, diminutivo e gênero, número, singular e plural. Na página 66 diz assim: leia as palavras compostas. Arco-íris, cachorro-quente, guarda-roupa, pé de moleque. Beija-flor, cavalo marinho, guarda-chuva, girassol, bem-me-quer, couve-flor, saca-rolhas, paraquedas. Encontre uma característica comum entre as palavras.
Qual é a característica comum entre todas essas palavras? É que todas elas é formada pela união de duas palavras. No momento que eu coloco aí, deixa eu apagar aqui. No momento que eu tenho as palavras aí, então eu estou usando duas palavras, ó, beija-flor. Estão separadas somente pelo hífen. Couve-flor, gira-sol. Certo? Então, estou sendo formada por duas palavras. Pergunta: encontra uma característica. Que característica é dessas palavras aí? Que elas são formadas pela união de duas palavras. Duas ou mais. Saci pererê, pé de moleque, bem me quer, né? 5. Agora, observe estas outras palavras. Pedra de óleo virou petróleo. Perna alta, pernalta. Boca aberta, boquiaberta. Então, essas palavras aí, ela tem a união de palavras e são diferenciadas pelas outras. Por quê? Aqui, eu apenas fiz a junção das palavras, separando ou não com hífen. Já embaixo, nas outras, eu estou formando o que aí? Estou formando, acrescentando a palavra, sendo que eu estou fazendo a junção delas. Igual tem aí. Pedra, mais óleo. Que palavra formou? Petróleo. Já forma uma palavra diferente, mas a gente sabe o significado dela. Na letra C, você vai fazer aí a palavra girassol, que é formada pela justa posição. Que palavra ela sofreu? Sobremesa e mal me quer ou baleia franca e planalto? Você vai ler aí a frase e vai ver aí qual dessas palavras aí está relacionando aí a pergunta. Na página 67, eu tenho aqui consumo consciente de embalagens, o que é isso? Tem uma interpretação do texto, quem publicou o texto, qual é o assunto do texto, quantos parágrafos tem um texto, enumere cada parágrafo, releia o trecho do texto, circule os verbos no infinitivo, falar, pensar, agir, comer, né? Beber, a forma infinitiva de cada verbo, você vai grifar aí. E depois vai reescrever, trocando as formas nominais do infinitivo pelo imperativo. Se tá lá pensar, então eu vou escrever ela no imperativo, pense, né? Falar, fale. Vou escrever toda a frase dando uma ordem. Na página 69 também tem uma atividade concluindo aí relação a esse texto. E lá na página 71, eu quero que você crie aqui uma campanha de conscientização sobre algo. Pode ser até o momento que nós estamos vivendo agora. Vocês vão criar um cartaz aqui de conscientização sobre algo para as pessoas. Pode ser a questão do uso de máscara, algo que esteja mais agora atualmente em evidência. E você pode construir aqui um lindo cartaz na página 70 sobre conscientização. Então, respondam aí a atividade. Mande as fotos para a tia Adriana. Qualquer dúvida, estou aqui. Então, um beijo bem grande e uma ótima segunda-feira. E agradecer a Deus por tudo isso que Ele nos dá a cada dia. Amém. Beijo. Cheiro.